tarde, pessoal, colegas da Atenção Básica do Estado, né? Eu sou Carlos Henrique, é o meu nome. Eu trabalho aqui na Prefeitura de Florianópolis e também na Atenção Básica, né? Então é um prazer estar conversando com vocês sobre o tratamento restaurador traumático, né? Possibilidades e limites na atenção básica. Então do que consiste, né, o ART? Ele é uma alternativa às tradicionais abordagens que a gente tem na odontologia no combate às lesões cariosas. Então ele é baseado na escavação de lesões de cárie com instrumentos manuais. Então a gente dispensa as brocas, as pontas, né, as canetas que a gente usa no dia a dia no consultório, e seguida de restauração com material adesivo, né? Normalmente esse material, o material que é usado com mais frequência é o cimento de ionômero de vidro. Então, antes de falar sobre o tratamento restaurador traumático propriamente dito, eu vou falar um pouquinho sobre cárie, depois sobre o ionômero. Então, a doença cárie, né, ela é uma doença infecciosa e oportunista, né, ela, apesar de depender de micro-organismos, ela é multifatorial. Então, ela não depende só dos micro-organismos para que ela ocorra, né? Então, os mais comuns que a gente costuma falar e encontrar na literatura são os streptococcus do grupo mutans e os lactobacillus casei também secundariamente, mas principalmente os streptococcus, né? Ela é influenciada pela dieta, então por carboidratos fermentáveis, né? Principalmente a sacarose, e segundo o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, é considerada a doença infecciosa bacteriana mais prevalente no homem. Então depende, né, como eu falei, de micro-organismos cariogênicos, da dieta rica em carboidratos fermentáveis e de dentes, né? É claro que esses três componentes, em pessoas que têm dentes, isso vai estar presente. Todo mundo come algum tipo de açúcar, algum tipo de carboidrato fermentável. E os micro-organismos todos nós temos, né? Isso junto com o tempo e dependendo da intensidade que essa alimentação ela está presente, vai dizer para a gente se o indivíduo vai ter cárie ou não. Isso pode formar só uma placa, essa placa pode ser removida, não ser cariogênica o suficiente para causar a lesão, né? Mas basicamente esses três, dente, dieta e micro-organismos, sem algum deles a cárie não vai acontecer. Então clinicamente a gente pode dividir a cárie em ativa e inativa, né? A cárie ativa em esmalte ela se apresenta como uma mancha branca. Se a gente secar o dente, fizer um isolamento relativo e fazer a secagem da superfície do elemento, a gente vai perceber que é uma superfície rugosa e opaca, né? Na dentina a gente percebe aquele tecido amolecido, na coloração castanho para marrom claro. Já a cárie inativa, a gente vai perceber o esmalte também uma mancha branca, lisa, a superfície nesse caso lisa e brilhante ou pigmentada, pigmentada, né? Pigmentada depende de em qual estágio que essa cárie foi inativada. Então, se ela passou por um período que ela estava ativa, esse esmalte se tornou poroso e pode ter absorvido a pigmentação da alimentação e de bebidas que o indivíduo possa ter ingerido. Na dentina a gente vai perceber que aquele tecido amolecido, né, da dentina ativa, ele vai estar calcificado, então ele vai ser um tecido duro e escurecido. Então, principalmente na dentina, é muito fácil a gente perceber a diferença, né, da cárie crônica para uma cárie ativa ainda. E na cárie dentina a gente pode dividir, né, também isso é perceptível clinicamente, a dentina infectada da dentina afetada, né? Isso é bem importante depois para a gente saber qual que a gente vai remover e qual que a gente vai manter. Então, a dentina infectada, ela tem uma invasão bacteriana bastante abundante, né? Ela está completamente contaminada por esses micro-organismos e ela não é passível de remineralização, né? A matriz de colágeno da dentina ela já foi totalmente destruída, então acaba não sendo possível mais que mineral se
seja impregnado na dentina e ela volte a cicatrizar, né, e remineralizar. Então é um tecido, na verdade, morto, e quando a gente vai instrumentar, a gente percebe que ele é insensível, a pessoa não sente dor quando a gente está instrumentando. Já a dentina afetada, ela tem uma invasão bacteriana mínima, né? A gente encontra poucas bactérias nessa parte da dentina. Ela, como a matriz colágena dela, a matriz proteica da dentina, ela permanece, ela está intacta ou com pouca destruição, ela ainda é remineralizável. E ela ainda está viva e sensível. Então a gente percebe que durante a instrumentação o paciente pode sentir mais ou menos dor, né? Então, como nessas técnicas mais recentes a gente usa materiais adesivos, né, que tem adesão à estrutura dentária, a gente não precisa mais fazer aqueles preparos que removem muita estrutura do dente, né? Então o que vai definir o preparo cavitário em si é a anatomia da lesão de cárie. Tá? Então o ionômero, no caso do RT, é um material adesivo, então vai ser um preparo cavitário que vai se limitar a remover a lesão de cárie. Não precisa ter nenhum tipo de retenção, nenhum tipo de preparo específico. Né? Além do, claro, a gente vai precisar remover às vezes algum tecido sadio para ter acesso à lesão de cárie. Então pode precisar remover algum tipo de esmalte que está socavado e para a gente conseguir acessar a dentina cariada e remover esse tecido. Então alguns estudos mostram para a gente que o selamento de cavidades, mesmo com micro-organismos presentes na dentina, especificamente na dentina afetada, né, evita a progressão da lesão. Então, desde que esteja selada essa cavidade depois de removido a dentina infectada, a gente consegue evitar a progressão. A maior parte, né, o motivo disso é que a maior parte dos micro-organismos eles estão localizados no tecido cariado superficial, ou seja, naquela dentina infectada que está mais acima, né, mais na entrada da cavidade. E com isso a gente tem uma redução do número de micro-organismos e a remoção do substrato cariogênico, porque a partir do momento que a gente sela essa cavidade, essa cavidade a gente consegue evitar que o substrato, que a sacarose, que os carboidratos fermentados cheguem até as bactérias. Então aqui falando do ionômero de vidro propriamente dito, né? Ele é um material que é o material mais utilizado para o RT. Né? Basicamente a divisão que existe são de 3 tipos, tipo 1 para cimentação, o 2 para restaurações, né? E o tipo 3 para forramento. Ainda existe um ionômero de alta viscosidade que ele é até o mais recomendado para ser usado no RT. Né? Ele tem algumas propriedades mecânicas melhoradas e a resistência ao desgaste e a fadiga melhor. Tá? Mas basicamente na clínica a gente usa o tipo 2, né? Principalmente na atenção básica. Então assim, a ideia aqui não é entrar na parte pesada de química do ionômero, mas falar o que é necessário para a gente entender e para a gente conseguir aplicar a técnica do RT da maneira correta. Então, basicamente, assim, a composição do ionômero, o pó, é um vidro de fluoralumínio-silicato de cálcio. Né? Então, na verdade, ele é um vidro com esses componentes químicos que ele é triturado, né? Triturado até o ponto de virar aquele pó bem fino que a gente manipula no consultório. Né? E no líquido, a gente tem o ácido poliacrílico. Na verdade, são ácidos, é uma cadeia, uma molécula bastante grande. E também tem o ácido tartárico, que vai aumentar um pouco do tempo do trabalho, tem outros componentes, mas basicamente o que é importante para a gente é o ácido poliacrílico. Tem algumas variações de fabricantes para fabricantes. Né? Tem um tipo de ionômero que é chamado, erroneamente até na verdade, de ionômero anidro. Né? Que algumas empresas, o que elas fizeram? Elas pegaram esse ácido poliacrílico do componente do líquido, do ionômero, e fizeram a liofilização, ou seja, a desidratação desse ácido, e colocaram ele como pó, né? Num pó junto no frasco
do pó com o fluoralumínio silicato de cálcio. Então, na verdade, no frasco do líquido, que normalmente tem o poliacrílico, na verdade vai ser uma água destilada com o ácido tartárico que vai acabar aumentando o tempo de trabalho. Então isso é importante porque lá na frente, quando eu for falar do passo a passo, o ácido poliacrílico, o líquido, né, com o ácido poliacrílico a gente vai usar para fazer o condicionamento de superfície da cavidade. Então é importante a gente estar atento à bula do fabricante desse cimento de ionômero que a gente usa, se não é algum desses que não contém o ácido poliacrílico no líquido. Então uma marca comercial que é bastante comum, a gente usa bastante na atenção básica, um consultório aqui no Brasil, é o Vidrion. O Vidrion é um exemplo de tipo de ionômero em que no líquido não existe o ácido poliacrílico. Tá? Então tem que tomar cuidado que ele não pode ser usado para fazer o condicionamento de superfície. A reação de presa do ionômero é por ácido base, é do tipo ácido base, né? Como é que ocorre essa presa basicamente? O ácido, né, o íon hidrogênio do ácido poliacrílico, que é um ácido orgânico fraco, na verdade, ele vai atacar as partículas de vidro do pó, de fluoralumínio silicato de cálcio, e vai fazer com que esses íons de cálcio e alumínio, principalmente, eles sejam liberados para reagir com a cadeia do ácido poliacrílico, com os grupos carboxílicos. Né? Então isso vai formar no final, né, uma matriz do grupo do ácido poliacrílico com essas partículas de vidro que não foram atacadas ou que foram parcialmente atacadas, né, e elas vão servir como carga. Então é uma estrutura parecida com a da resina composta, né, que são matrizes de poliméricas, né, com as cargas como aqui no caso do vidro. Então assim, como vantagens que a gente tem, aqui eu coloquei de uma maneira geral, né, vantagens e desvantagens a gente sempre tem que fazer comparativamente, mas uma delas que é bastante importante para a gente no RT é a adesividade. Então, no caso do óxido de zinco e eugenol, por exemplo, a gente não tem adesividade, então não é interessante para o RT. A biocompatibilidade também tem uma boa compatibilidade, né, que ela é relativa, mas possui uma boa compatibilidade. O ionômero também tem uma característica muito importante e bastante marcada, né, que é de liberação de flúor. Então vai ter um papel importante em evitar que ocorra cárie secundária nessas restaurações. E tem um coeficiente de expansão térmica bem próximo da dentina, principalmente. Então ele pode ser até usado como material definitivo, né, a literatura recomenda isso, que se use como restaurações definitivas em classe 5. Né, ele possui adesividade e possui coeficiente de expansão semelhante ao da estrutura dentária, então ele pode ser usado como material definitivo em classe 5, né, que tem praticamente uma retenção só por adesão, né, não tem basicamente uma retenção mecânica. Então a adesão, ela apesar de parecer fraca, né, esse valor de 3 megapascals, ele parece ser bastante pequeno. Se a gente for comparar com a resina composta, elas vão ter acima de 20, 25, 30, né, dependendo do tipo de adesivo, de sistema adesivo que for usado. Mas, diferente da resina composta, o ionômero ele tem uma baixa contração. Né? A resina composta, principalmente em cavidades maiores, médias e grandes, ela vai ter uma contração muito forte e pelo menos essa resina tem que ter uma adesão de pelo menos 20 megapascals para se manter íntegra e não ter infiltração marginal. Então, como que ocorre essa adesão do ionômero à estrutura dental? Ela é bastante parecida com o que ocorre na reação química do ionômero de vidro. Então, aqueles íons hidrogênio do ácido poliacrílico, eles vão atacar a estrutura dental, vão atacar os minerais, né? E vão fazer com que eles fiquem disponíveis para reação com a cadeia do ácido poliacrílico. Então, a partir daí que existe essa propriedade de adesão do ionômero de vidro. Então, a partir daí a gente percebe que no esmalte a gente tem um conteúdo mineral muito maior do que na dentina.
Então a adesão química, né, a adesão ao esmalte vai ser muito maior do que a adesão à dentina. Também, curiosamente, né, o ionômero apresenta adesão a metais, exceto ouro e platina pura, mas então pode ser usado inclusive para reparo em resinas de amálgama. A gente poderia usar esse material até mesmo em ART, em trabalho fora de campo, para fazer reparo em amálgama, porque ele apresenta adesividade a esse tipo de material. E é importante para a adesão, né, que a gente faça uma espatulação correta e que esse material apresente brilho no final da mistura. Esse brilho, ele quer dizer o quê? Que o ácido poliacrílico, aquele que vai reagir, né, com o dente, ele está presente na superfície do material. Então, se a gente colocar muito pó na mistura ou esperar muito tempo, esse ácido poliacrílico ele desaparece, né, e o material fica fosco. Então, se ele ficar fosco, a gente perde, ou pelo menos bastante, essa capacidade de adesão do ionômero. Outra vantagem aqui, né, é a biocompatibilidade. Então, que ela é relativa, como eu falei antes, mas em cavidades rasas e de média profundidade, a gente pode fazer uma aplicação direta que não tem nenhum problema. Em cavidades muito profundas, né, quando a gente tiver uma espessura estimada, claro, porque clinicamente a gente não tem como saber isso com certeza, mas quando a gente estimar que existe em torno de 1 milímetro de dentina, de uma espessura de dentina, a gente deve usar um forramento com hidróxido de cálcio, normalmente é o mais utilizado, né? Para minimizar essa irritação pulpar que o ácido poliacrílico causa, a proporção aqui, mais uma vez, ela é importante. Então, se eu fizer uma mistura com muito líquido, né, uma mistura muito fluida, a tendência é de causar uma irritação pulpar maior. Isso é um pouco minimizado pela característica do ionômero, né? O ácido poliacrílico ele tem uma afinidade para se ligar à estrutura dentária, aos minerais que tem na estrutura dentária. Então ele não vai penetrar com tanta facilidade por essa afinidade por tecido mineral. E por ser uma molécula bastante grande, é uma macromolécula, ela vai ter dificuldade de difundir pelos canalículos dentináceos. Aqui uma outra característica, né, bastante importante, é a liberação do flúor. Então como é que o flúor funciona, né? Aqui só para relembrar um pouco, o flúor ele basicamente tem 3 mecanismos que deixam a estrutura dentária mais resistente à cárie. Uma delas é o aumento da resistência do esmalte aos ácidos. Então ele forma o pH crítico, né, que a gente chama. Normalmente do esmalte ele consegue suportar o pH de 5,5. Então abaixo desse pH começa a ocorrer uma dissolução maior, né, e o processo de desrede fica desequilibrado e ocorre a desmineralização. Com a presença do flúor, né, na placa, na saliva e na placa, esse pH crítico ele cai para 4,5. Então a gente precisa de uma maior quantidade de ácido, né, um pH abaixo de 4,5 para que esse processo se desequilibre e ocorra desmineralização. Ele também intensifica a remineralização, né, porque quando a gente tem, por exemplo, um pH de 4,5, vamos supor, ou de 5, vai ocorrer a desmineralização. Então, a estrutura do esmalte vai perder íons cálcio e fosfato, mas o flúor vai compensar e vai existir uma remineralização e vai formar a hidroxiapatita fluoretada, né? Então ele aumenta, intensifica a remineralização. Também existe, né, uma inibição do metabolismo de carboidratos pelas bactérias. Então elas não vão conseguir metabolizar tão bem os carboidratos da dieta. A liberação de flúor que a gente tem no ionômero, ela é bastante alta nas primeiras 48 horas. Então ela vai reduzir depois desses 2 dias em torno de 90%, né? Vai ficar 1/10 do que libera normalmente nesses 2 primeiros dias. Então ele fica liberando o flúor em baixas concentrações por anos, né? Tem pesquisas que mostram que durante 8 anos ele continua liberando flúor.
E ele tem também uma que é chamado de capacidade de recarga. Então, se a pessoa vai no consultório dentário ou a criança recebe uma aplicação tópica de flúor na escola ou na creche, esse ionômero que está na restauração, ele vai se recarregar, ele vai absorver um pouco desse flúor e vai depois liberar aos poucos, né? Isso, claro, depende da concentração dessa recarga. Então, se for usado um flúor de aplicação tópica de alta concentração, ele vai liberar mais flúor depois. Se for o flúor usado na água ou em creme dental, essa liberação vai ser menor, essa recarga vai ser menor, né? Como desvantagens, né? As mais comuns, as mais faladas, né, são a cinérese e a imbibição. Então a cinérese é aquela perda de água, né? Tem um conteúdo líquido, aquoso no ionômero. Se ele ficar desprotegido, ele vai perder e vai acabar prejudicando as propriedades físicas, né? Vai ficar menos resistente o ionômero. E a imbibição seria se a gente não conseguir fazer um isolamento adequado do campo, ele acaba absorvendo a água da saliva e vai se tornar mais poroso, vai reduzir a resistência mecânica dele também. E a resistência à compressão, tração, ao desgaste, todas essas propriedades mecânicas, né, elas são inferiores à da resina e à do amálgama. Então é esperado que restaurações de ionômero elas tenham um desgaste maior do que restaurações feitas com resina e com amálgama. A estética também, que é um pouco relativo, né? Apesar de ter uma estética melhor que a da amálgama, vai ter uma estética pior do que a da resina composta. Então, dependendo da exigência estética do paciente, para restaurações de dentes anteriores, o ionômero não é adequado, porque ele é mais opaco, né? Tende a ser mais opaco do que a resina composta. E também ele apresenta uma solubilidade maior do que a amálgama e do que a resina composta. Então ele tende a durar menos com o passar do tempo. Aqui entrando na técnica do tratamento restaurador traumático mesmo, né? Como eu falei antes, ela é uma técnica baseada em escavações de lesão de cárie, principalmente com cureta dentinária e restauração com material adesivo, comumente, né, mais frequentemente o ionômero de vidro. Então é uma alternativa à abordagem tradicional, então a gente vai usar como quando a gente não poder realizar a restauração tradicional com resina ou com amálgama, a gente pode usar o ART, que ele é uma alternativa interessante, né? Tem um menor custo também, ele acaba provocando um baixo nível de ansiedade, de dor ao paciente. Então a gente pode usar o ART, ele é bastante interessante para a gente usar na pediatria. Mesmo no consultório, lá na unidade básica de saúde, a gente pode usar o ART, né? Pode usar, a gente acaba evitando de usar o instrumento rotatório, de usar uma baixa rotação, e que acaba assustando a criança. Então crianças menores ou uma criança que nunca foi ao dentista, o ART é interessante ser feito porque evita um nível de estresse maior. Pacientes com fobia, né, dentista também, isso pode ser usado. Em visitas domiciliares também pode ser usado, né, ele exige materiais mais fáceis de encontrar e de a gente conseguir levar, né, a atender fora de campo. Por ele causar menos dor, ele acaba mais raro precisar de anestesia, né? Então eu na verdade não costumo levar nem saída de campo o anestésico Carpuli, é muito raro, né? Nunca precisei usar. Então ele pode ser realizado em campo, essa é uma das grandes vantagens do ART, né? Pode ser usado em escola, em creche, em casas de repouso de idoso, em comunidades distantes, né? Afastadas, que nenhum equipo móvel consegue chegar, então a gente consegue proporcionar algum tipo de tratamento dentário com uma boa qualidade. Então, quando a gente pensa no ART e na simplicidade da técnica, né, a gente pode pensar que, na verdade, ele tem uma efetividade baixa. Mas se a gente for olhar na literatura, em restaurações de uma face, a gente tem altas taxas de sobrevida. Então, em dentes descidos, a gente vai ter em torno de 93% depois de 2 anos de sucesso. E em dentes permanentes, 85% depois de 3 anos.
né? E isso para restaurações de uma face. Então a principal recomendação do RT é para restaurações de uma face, né? Principalmente quando a gente for fazer no consultório, que a gente teria mais capacidade de fazer uma restauração tradicional, não seria tão indicado para restaurações classe 2 ou que envolvam mais de uma face, né? Mas também os trabalhos, a literatura mostra para a gente que a durabilidade de restaurações ART, elas são bastante semelhantes à do amálgama e da resina composta. Então, isso tem que ser avaliado, né? Apesar de que tem uma durabilidade menor, né? Em torno aí de 50%, 70% de sobrevida, né? De taxa de sobrevida depois de 2 a 3 anos. Então tem uma taxa menor de sucesso do que as restaurações de uma face, mas isso pode ser muito mais pelo tipo do preparo cavitário do que pela natureza do material e da técnica que foi usada, né? Então, e algumas vezes também a gente não tem alternativa, né? Então, se é um paciente acamado, que a gente foi fazer uma visita domiciliar e é uma classe 2, a gente não tem a possibilidade de levar esse paciente para o consultório e fazer uma restauração com amálgama ou com resina. Então, às vezes a única alternativa, a única opção que a gente tem é o ART. Então a gente vai usar o ART, né? Então aqui entrando mais no passo a passo da técnica mesmo, né? Então, para fazer antes de fazer o preparo cavitário, de ir para o procedimento em si, a gente vai precisar separar alguns materiais, né? Então, aqui o primeiro que a gente tem é a cama odontológica portátil, né? Eu, para ser sincero, nunca usei, nunca nem vi uma, né? Mas não é comum a gente encontrar isso. Então, normalmente o que a gente usa no dia a dia é uma mesa, um colchonete para o paciente deitar em cima dessa mesa. No final eu tenho uma foto, 2 fotos ali do nosso trabalho que a gente faz na creche, vai ficar mais claro para vocês. Uma cadeira ou um banco, né, para o operador sentar e fazer o atendimento. Uma bandeja para suporte do material, então eu costumo levar, a gente trabalha com bandejas, né, e com o trio clínico, então eu levo essas bandejas esterilizadas em uma maleta, e separado disso as curetas, o machado a gente tem em pouca quantidade, né, então a gente acaba não usando tanto, né, eu costumo usar bastante a cureta para fazer a remoção do esmalte. A espátula de inserção, um bloco, pode ser aquele próprio bloco de papel que vem no ionômero, ou se preferir espatular numa placa de vidro, pode ser também. Para cavidades classe 2, né, a gente vai precisar de uma matriz e de cunha essa matriz pode ser metálica, pode ser também uma matriz de poliéster, dependendo da preferência do profissional, e uma cunha de madeira. Aqui esse copo descartável pode ser um copo ou pode ser um pote d'Appen para a gente usar água para limpar a cavidade, e roletes e bolinhas de algodão, né? E depois a vaselina sólida, que também a gente tem algumas alternativas à vaselina. Pode ser usado um esmalte de unha, né? A esmalte à base, né? que é para unha, pode ser usado também, tem até uma durabilidade maior. Então, primeiro passo que a gente vai seguir, né, vai ser o isolamento relativo. Então a gente não tem o sugador quando a gente estiver fora de campo, então a gente vai usar só o rolete de algodão, né? Na sequência a gente vai fazer a remoção daquele esmalte, né, daquele esmalte que tá na cavidade cobrindo a dentina que a gente vai ter que remover. Então normalmente se usa o machado, o ideal seria usar o machado, mas pode ser usado uma cureta, algum instrumento para remover. Aqui é um caso que a gente fez lá na unidade, né? Não foi um caso que a gente fez na escola, mas é para a gente ter uma noção aqui, mostrar para vocês a técnica. Então aqui a gente tem o elemento 74, né? A gente percebe no 75 também existe uma cavidade, mas o que a gente vai fazer aqui vai ser do 74, né? Aqui uma classe 1.
Então, primeiro de tudo, a gente vai usar a dentina, né? Aqui no caso, para remover a dentina da parede circundante. Então, é importante a gente começar por essa parede, que ela é a mais contaminada, né? Então, a gente vai remover essa dentina mais superficial e da parede circundante primeiramente, e depois a dentina cariada da parede pulpar, né? A gente tem que ter sempre cautela para remover da parede pulpar, principalmente em elementos decíduos, né? Eles têm uma espessura menor de dentina, então o risco de uma exposição pulpar ele é maior. Então sempre remover com cuidado, né? Em dentes permanentes isso é menos crítico, então em pacientes principalmente de uma idade mais avançada, né, a espessura de dentina é bastante grande, então o risco de uma exposição pulpar ela é bem menor. Mas a gente deve estar atento em, em dentes descidos quanto a isso, né? Na sequência a gente vai fazer, depois de removido o tecido cariado, a gente vai fazer a limpeza e secagem da cavidade com bolinhas de algodão, né? Primeiro bolinha úmida, depois bolinha para secar, e o condicionamento de superfície com ácido poliacrílico. Aqui, né, eu costumo falar que depende muito do caso, né? A literatura mostra pra gente que o condicionamento da superfície ele chega a dobrar os valores de adesão. Então, o ideal é que seja feito o condicionamento de superfície, né? Agora, isso tem que ser relativizado, porque quando a gente estiver trabalhando com uma criança inquieta ou com uma idade menor, ou um paciente que tem algum problema de coordenação motora, né? Às vezes não é possível. Quanto mais rápido esse procedimento for, mais a gente vai ter uma qualidade da restauração. Então, isso tem que ser relativizado. Se for possível fazer, se o profissional sentir que dá para fazer, o ideal é fazer o condicionamento. A gente vai pegar uma bolinha de algodão com ácido poliacrílico, vai deixar por aplicar, né, deixar por 15 segundos na superfície do dente, no esmalte na dentina, e depois remover, né, lavar com bolinha de algodão. Então, coloco uma bolinha de algodão umedecida, lavo, depois outra bolinha umedecida também, lavo de novo e depois seco com uma bolinha seca, né, de algodão. E sempre atentando, assim como na resina composta, né, na técnica adesiva com o sistema adesivo, de manter a dentina úmida para melhorar a adesão. Então não ressecar a dentina, né. A manipulação aqui, na maioria dos casos, quem está mais acostumado e tem mais experiência de manipulação até são os auxiliares, né? Mas aqui só para dar algumas dicas de tornar a manipulação mais dentro do correto possível. Então, primeiro a gente vai estimar a quantidade de medida de ionômero de acordo com a cavidade. Antes de espatular, é interessante a gente pegar o frasco do vidro de ionômero e virar ele de ponta cabeça e virar de volta para descompactar aquele pó. Muito fino, ele tende a ficar compactado e ele acaba alterando a quantidade de pó que a gente vai usar. Então, utilizar também a colher que é fornecida pelo fabricante, né? E raspar ela naquele anteparo que tem dentro do frasco, né? Para ela ficar nivelada no limite da colher foi fornecida pelo fabricante. O frasco do líquido a gente vai virar ele totalmente de ponta cabeça, né, na vertical, para dispensar a gota, né? Se a gente inclinar só o vidro, ele não vai dar uma gota precisa, né? Vai acabar dando uma gota maior ou menor do que deve ser, né? É comum também a primeira gota ela sair com bolha. Então essa primeira gota talvez seja mais interessante a gente pingar, como na foto ali mostra, tem uma gota separada, né? Então essa gota, ela pode ser usada para condicionamento ácido, né? Se ela apresentar bolha. E sem soltar o frasco, eu vou apertar de novo e dispensar mais uma ou duas ou três gotas de acordo com a quantidade de medidas que eu vou utilizar. Então, na medida do possível também, né, sempre respeitar a proporção pó-líquido, né? Essa proporção foi feita pelo fabricante, que é a que vai ter a melhor qualidade, a melhor resistência mecânica do material, né? Então, assim, é muito pior eu ter no caso de errar, né? É muito pior eu colocar mais líquido do que colocar mais pó.
Então o líquido ele enfraquece, acaba enfraquecendo e deixando o ionômero muito frágil, muito permeável, né? Muito com uma qualidade baixa, né? O pó, ele na verdade vai deixar o material às vezes até mais resistente, né? O problema é que se eu incorporar muito pó na mistura, ele vai acabar perdendo a capacidade de adesão, ele vai ficar fosco e a adesão vai ficar comprometida. Então, na medida do possível, usar a proporção pó líquido ideal. E existe variação na consistência, né? Existe uma variação de fabricante para fabricante. Alguns fabricantes a mistura vai ficar mais viscosa, outros menos. Então, normalmente a gente divide, né, o pó, a porção do pó em duas partes, incorpora no líquido. Né? A gente pode pegar o líquido e espalhar ele numa superfície de mais ou menos 2 centímetros, espalhar essa gota, que facilita a incorporação do pó pelo líquido, né? Depois de homogêneo, então o ionômero ele não precisa ser espatulado, né, com força, como é o óxido de zinco e eugenol. Ele só precisa ficar uma mistura homogênea. A partir do momento que eu tenho uma mistura homogênea, eu posso incorporar a outra metade do pó e até que fique homogêneo também e pronto para ser utilizado. Ele deve ser utilizado o mais rápido possível por causa daquele ácido poliacrílico que está na superfície do material. Então, na sequência, a gente vai fazer a inserção do material na cavidade. Né? Ele não tem a necessidade de ser feito em incremento como a resina composta. Né? A gente só tem que tomar cuidado para aquelas cavidades que tem o esmalte socavado, né? A gente colocar o ionômero, preencher primeiro, de preferência com uma cureta ou com uma espátula, né? Colocar esse material para preencher bem essa parte do esmalte socavado e depois preencher o restante da cavidade. É interessante que a gente coloque um excesso de material, né, e preencha aquelas fóssulas e fissuras adjacentes que não estão careadas ainda. Né, e a gente já faz uma restauração selante, na verdade, né, já protege essas fóssulas e fissuras. Né, e esse excesso de material ele é importante também para a técnica da pressão digital. Então a gente vai vaselinar o dedo, né, não é uma quantidade grande de vaselina que a gente vai colocar no dedo, vai ser uma lubrificação, na verdade, e vai pressionar o ionômero contra a cavidade. A gente vai fazer pressão de lingual para vestibular, de mesial para distal, e depois remover deslizando o dedo para a lateral, né? Não puxar em direção vertical, que pode acabar removendo o ionômero da cavidade. Essa pressão digital ela tem a função de, além de levar o ionômero para as fóssulas e fissuras, ele ainda vai diminuir a chance de bolha que possa ter dentro da restauração. Então, aqui uma variação da técnica que tem no caso de classe 1 e classe 2 é de que nos casos de classe 1 é isso mais ou menos isso que eu mostrei, né? Nos casos de classe 2 a gente pode ter duas possibilidades, a gente pode usar uma matriz e cunha, e alternativamente a gente pode não utilizar a matriz e a cunha. Eu costumo fazer isso principalmente em dentes descidos que tem uma altura da coroa menor, então a gente consegue esculpir, né? Então normalmente eu faço como uma classe 1, né? Coloco a cavidade o material na cavidade sem matriz e sem a cunha, e depois pressiono com o dedo, faço a técnica da pressão digital e depois eu esculpo. Espero ele tomar um pouquinho mais de consistência, o ionômero, e ele pode ser esculpido a face proximal, né? Então em dentes descidos a gente consegue fazer assim. Em dentes permanentes talvez seja mais interessante usar a matriz e a cunha, né? Que em crianças é um pouco mais complicado, né? A cunha sempre machuca um pouco, então talvez seja mais interessante fazer dessa maneira. Então a gente esculpe com a espátula depois, com o fio dental a gente consegue dar um acabamento na face proximal legal. Depois remover os excessos e então fazer o ajuste da oclusão. É importante, antes na verdade até de fazer a remoção do excesso, a gente manter pressionado, né, na técnica da pressão digital, manter pelo menos 1 minuto com o dedo cobrindo o ionômero. Né? Essa é a fase mais crítica da reação de presa, então ele tem que ficar protegido para não ocorrerem aqueles
fenômenos de cinérese e imbebição. Então é importante que a gente proteja bem o ionômero, principalmente nesse primeiro minuto, né? E depois fazer o ajuste, o acabamento, né? Remover, usar o carbono, o acufilme, para fazer o ajuste da oclusão antes da presa final. Então a gente consegue fazer esse desgaste com a própria cureta de dentina ou com um esculpidor, a gente consegue remover ainda esse ionômero que não tomou presa final ainda. Depois de fazer o ajuste oclusal, a gente vai proteger com uma vaselina ou verniz. Alternativamente, né, como eu falei antes, pode ser usado o esmalte de unha. Né? Aquela base que tem uma secagem bem rápida, ela pode ser usada e até preferencialmente usada, porque ela vai proporcionar uma proteção do ionômero por um período mais longo, né? Até 24 horas, que é o período crítico, a última fase da presa, né? Que ela demora até 24 horas. E pedir para o paciente não mastigar durante 1 hora, que o ionômero ainda não tem aquela resistência ideal, né? Depois de 1 hora já pode mastigar, já pode continuar sem problema nenhum. Então aqui eu tenho essas duas fotos do trabalho que a gente faz lá na creche. Aqui essa foto é da creche da Najib Jabor, que fica no nosso território. Então aqui a gente usa essas mesas do refeitório, né? Fica até uma ergonomia razoável, né? Normalmente quando a gente vai trabalhar em campo, a ergonomia não é muito legal. Aqui no caso até ficou bom. Né? E aqui são os alunos, na verdade, da UFSC que fazem interação comunitária com a gente. Né? Quero até agradecer aqui a professora Ana Lúcia, que orienta os alunos, né? E ela leva eles para lá. E que fez, inclusive, o convite para a gente vir aqui e mostrar para vocês sobre essa experiência que a gente tem. Então agradecer aqui também a doutora Valesca, que trabalha comigo, a auxiliar Franciele, a doutora Georgia, que é residente, e a Sueli, também auxiliar da Valesca. Então com uma equipe boa que a gente consegue mostrar resultado, né? Que a gente consegue fazer as coisas andarem para frente. E então eu tenho que agradecer muito a eles, agradecer a vocês também a atenção. E basicamente é isso, né? Agora são as perguntas, né? Temos uma pergunta de Erval Velho. Qual a marca do CIV? CIV, é assim mesmo? De alta viscosidade que você tinha citado. Tá, eu posso responder aqui mesmo? Não, você pode falar, eles estão ouvindo. Pois não é muito fácil de encontrar, né? O mais conhecido é o da 3M, que é um material que normalmente no sistema público a gente não tem acesso, né? É o Ketak molar, é o mais conhecido. Agora, ele é mais interessante, esse ionômero de alta viscosidade, porque ele tem propriedades mecânicas melhores. Mas o ionômero tradicional, convencional, tipo 2, a gente pode usar também. O de alta viscosidade, na espatulação ele é diferente também. Ele vai apresentar uma consistência maior, ele é mais difícil de espatular. Mas o mais foi aqui quem perguntou... Pessoal de Erval Velho. Pessoal de Erval Velho. O mais comum é o da 3M, né? Infelizmente a gente não tem muito acesso a esse tipo de material da 3M, né? No sistema público. Tem uma outra pergunta, né? Do pessoal de Itapuá, os nossos pacientes mais idosos sempre tem muitas dúvidas em qual creme dental é ideal. Creme dental, né? Na verdade, em geral, assim, no Brasil, pela lei ele tem que ter flúor, né? Então basicamente não existe uma grande diferença entre as marcas, né? Pode ser usado qualquer creme dental. Tem alguma ressalva para esses cremes dentais com agente clareador, né? Eles têm uma abrasividade maior, então isso a longo prazo pode causar um desgaste maior aos dentes, mas assim não tem muita diferença entre os cremes dentais assim, do ponto de vista de efetividade, né? O que vai variar mais é sabor, mais gosto pessoal. Então, agradecer ao pessoal, então, né? Eu acho que é uma experiência legal do ART, é uma maneira que a gente consegue chegar até os pacientes, né? E a gente não espera que eles venham até nós. Então, esse trabalho que a gente faz nas creches da nossa
área de abrangência, a gente evita muitas vezes que essas crianças tenham problemas e depois venham até a unidade de saúde com dor, né? Então a gente acaba sendo um trabalho também de redução de dano, né? Então, assim, a nossa experiência foi bem exitosa, a gente gostou bastante, tem tido bons resultados, né? A gente vai normalmente com os alunos da universidade, então também é um trabalho interessante com eles, de eles verem a realidade da população, né? Então, eu acho que vale a pena tentar, né? Dependendo da realidade de que se tem em cada município, mas é interessante fazer, é um trabalho, uma possibilidade bastante que a gente consegue aplicar, né? Muito fácil, a gente não precisa de instrumento, de nada muito elaborado para conseguir fazer o ART. Né? E o benefício ele é bem grande, né? Ele ajuda bastante, principalmente a população mais carente.